Verdade. Agora, Dani, a gente sabe que os ministros do Supremo chegaram a se posicionar lá atrás quando as denúncias recaíam sobre o Toffoli, né? Hoje eles ficaram em silêncio, pelo menos publicamente? O clima no Supremo Tribunal Federal é de muita consternação. Uma fonte com a qual eu falei utilizou uma palavra que eu acho muito apropriada, né? Ela falou, é como se tivesse pairando uma espécie de luto, assim, as pessoas estão tristes, estão preocupadas, estão tentando entender. E aí, o que acontece, né? Por que o ministro Dias Toffoli exarou essa nota citada por vocês mais cedo, né? Porque houve na imprensa quem dissesse que o Toffoli tinha tido acesso, por exemplo, às ameaças que o Vorcaro faz por escrito ao jornalista Lauro Jardim, do Globo, e nada havia feito. Que ele havia dormido, digamos assim, com esse barulho nas mãos. Então, isso seria prevaricação. Né? Você ser informado de algo, de que mesmo após a primeira prisão, depois de ter sido colocado em liberdade em prisão domiciliar com monitoramento de tornozeleira eletrônica, Vorcaro havia se mobilizado para interferir nas investigações. Foi assim que entendeu o ministro André Mendonça. Se o ministro Toffoli, quando foi relator do caso, teve acesso a isso e nada fez, prevaricou. Então, o que o ministro faz? Ele faz essa nota com a cronologia para dizer: eu jamais acessei este material. Inclusive, eu dei ordem para que o material fosse enviado ao Supremo e o material até o dia 12, ou seja, até o dia 12 de fevereiro, quando estava nas minhas mãos, esse material não havia chegado ao Supremo Tribunal Federal. Ele faz isso para afastar, para dizer, 1, eu não sabia, 2, a PF não mandou, 3, não tenho qualquer responsabilidade sobre o vazamento das informações, muito menos por uma eventual não tomada de decisão em cima desses novos fatos. O que a gente vai acompanhar agora é o desdobramento um pouco interno. O ministro Alexandre de Moraes é um ministro que amealhou muita solidariedade dos colegas por conta do trabalho que fez durante as investigações que culminam na tentativa de golpe do 8 de janeiro. Saúde, Perdão, saúde. gente. Um espirro, obrigada. Ele amealhou muita solidariedade interna, então, por conta da forma como enfrentou, o ministro foi alvo de sanções severas que afetaram não só a ele, mas também a própria família. Isso ressoa muito forte na corte, foi o único alvo da Lei Magnitsky, depois revogada pelos Estados Unidos. Então, é o ministro hoje que sofre o maior número de ameaças dentro do Supremo Tribunal Federal. Tudo isso deu a ele um lastro de solidariedade interno muito grande, certo? E isso, obviamente, não se esvai do dia para a noite. Agora, espera-se também que, por ser um ministro que sempre teve internamente, né? O ministro Alexandre de Moraes fala muito pouco para fora, mas internamente ele sempre foi uma figura, para usar a expressão de um colega dele na corte, agregadora, ou seja, vai, conversa com um, vai, conversa com outro, constrói no bastidor para depois levar a discussão para o plenário, por exemplo. Então, há a expectativa de que essa conversa interna com os pares aconteça, né? Isso deve ter desdobramentos ainda neste final de semana, Sarza. Lembrando, né? De primeiro momento, quando a primeira matéria foi publicada e havia, de fato, alguns erros corrigidos e reconhecidos, inclusive, pela coluna da jornalista Malu Gaspar, o ministro disse que as mensagens não existem. Essa palavra, essa frase, essa sentença será usada contra ele no Tribunal da Opinião Pública se comprovado, periciado o material e as mensagens de fato estiverem lá, como afirma a jornalista, como afirma a reportagem, né?